Pessoal, dando continuidade ao assunto, eu vou mostrar para vocês três casos especiais para a gente encontrar seno, cosseno e tangente. Pessoal, o primeiro caso é quando o ângulo for maior que 360, tá bom? Eu já tinha mostrado para vocês em vídeos anteriores o seguinte: qualquer arco maior que 360, qual é a providência? A primeira providência é você dividir por 360 e trabalhar com o resto da conta. Então vamos lá, ó. Quanto é o seno de 780? Bom, 780 deu mais de uma volta, então é maior que 360. Então eu divido por 360, que vai dar 2 e vai sobrar quanto? 60. Aí eu disse para você, trabalhe com o resto, tá bom? Então ele dá duas voltas completas e para no 60. Então o seno de 780 é o mesmo seno de 60, que vai dar raiz de 3 sobre 2. Observa que parou em 60 graus, que é no primeiro quadrante. Tanto o seno, como o cosseno, como o tangente no primeiro quadrante é positivo. Agora observe esse exemplo. Cosseno de 1305. Mesmo raciocínio. Primeiro eu divido por 360. Então vai dar 360, sobra quem? 225. Então, o que significa que ele deu 3 voltas completas no ciclo e parou no 225, tá bom? Só que, pessoal, agora o 225 ele não está no primeiro quadrante, está no terceiro. Então, você tem que ficar atento a isso. Será se o sinal dele é positivo ou negativo? Vamos lá, cosseno. O cosseno no terceiro quadrante, pessoal, é negativo. Lembre-se daquela regrinha que eu já mostrei para vocês. Bom, qual é a próxima etapa depois de descobrir o sinal? É você fazer a redução. O arco está no terceiro quadrante, você reduz para um arco do primeiro quadrante. Qual é a regra? No terceiro quadrante, eu pego o arco que foi dado e subtraio de 180. No caso, nós vamos trabalhar com o resto da conta, lembra? Com 225. Então, vai ficar 225 menos 180 vai dar 45. Então, o cosseno de 1305 vai ser menos o cosseno de 45. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Segundo caso, pessoal, ângulos negativos. Eu não mostrei nenhuma questão até agora com ângulos negativos para vocês, tá bom? Está na hora de mostrar. Vamos lembrar que ângulo negativo é quando você dá uma volta no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, certo? Então, qual é a regra? Bom, a primeira, são duas regras. A primeira regra é se o ângulo que foi lhe dado continua na primeira volta ainda, é da primeira volta. Se for da primeira volta, qual é a regra? É só você somar ao ângulo negativo 360 graus. Então, exemplo, quanto é o cosseno de menos 330? Então, você vai pegar menos 330, somar com 360, que vai dar quanto? 30. Então, o cosseno de menos 330 vai dar o cosseno de 30, cujo valor é raiz de 3 sobre 2. Lembre-se também que eu já falei, pessoal, é muito importante você aprender aquela tabelinha para construir os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, tá bom? Mas se esse arco negativo deu mais de uma volta, qual é o raciocínio? Aí a gente vai fazer aquele mesmo raciocínio. Primeiro divide por 360. E aqui eu vou dar uma dica para vocês, ó. O arco ele é negativo, mas quando você for fazer a continha da divisão por 360, faça normalmente como se fosse positivo. Então vai ficar 1020 dividido por 360, sobra quanto? 300. Lembre-se que eu trabalho com o resto da conta, vamos trabalhar com 300. Só que aqui tem um detalhe, ó. Lembre-se que o arco ele é negativo. Eu fiz ele aqui positivo só para facilitar o cálculo, tá bom? Porém, o resultado que eu encontrei aqui de 300 é negativo. Então, não esqueça, você vai trabalhar com negativo. Então, vai ficar menos 300. Depois que você faz isso, aí você usa a regra 1 que eu mostrei aí. Pega esse valor e soma com 360. Então, menos 300 mais 360 vai dar 60. Então, o seno de menos 1020 vai ser igual ao seno de 60, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2, certo? Pessoal, quando o ângulo é em radianos, dá mais trabalho. Teoricamente, você teria que transformar em grau para depois fazer todo o processo que eu mostrei anteriormente. Mas eu vou dar aqui 3 dicas muito valiosas que você vai ganhar muito tempo, tá bom? Primeira dica. E um detalhe importante, pessoal, essas dicas, ela não existe, ela não tem em livros. Você pode procurar que você não encontra. Essas dicas foram eu que criei quando eu estudava e eu estou passando para vocês, tá bom? Para mim é um prazer. Qual é a primeira dica, pessoal? Ó, se você tiver um arco em radianos, cujo π vai vir acompanhado de um número par, como é o caso aqui, ó, então o que é que você vai fazer? Esse resultado sempre vai dar 0 grau. Então o que é que você vai fazer? Você troca tudo isso por 0 grau. Então, por exemplo, ó, quanto é o seno de 10π? Você repete o seno, que foi o que ele pediu, e troca isso aqui tudinho por 0 grau.
Então, o seno de 10π é o mesmo seno de 0 grau. E quanto é o seno de 0 grau? É zero. Lembre-se do que eu falei para vocês, pessoal. Além de você aprender o 30, 45, 60, é necessário que você aprenda aquele ciclo, encontrando o valor do seno, cosseno e tangente do 0, do 90, do 180, do 270, do 360. É muito importante. Então, de novo, ó, cosseno de 110π. O π está sendo acompanhado de um número par. Então, o que você faz? Troque isso aqui tudinho para o 0 grau. Então, ó, repito o cosseno, troco 110π tudinho para o 0 grau. Então, o que é que você faz? Você troca esse número par acompanhado do π todinho para o 0 grau. Então, se for seno, obviamente você usa seno. Se for cosseno, você usa cosseno. E se for tangente, você usa tangente, tá bom? Então, no caso aqui, ó, troca todo mundo aqui 110π por 0 grau. Então, vai ficar como? Cosseno de 110π é mesmo cosseno de 0. E quanto é o cosseno de 0 grau? É 1, tá bom? Segunda dica, se em vez de número par for um número ímpar, você vai trocar tudo isso não mais por 0 grau, mas por 180. Então, olha só, seno de 15π. O que é que você faz? Você repete o seno e troca o 15π, que é um número ímpar acompanhado de π, troca tudo por 180. Então, seno de 180 graus é zero, tá bom? Lembre-se, aprenda esse seno, cosseno e tangente de 0, 90, 180, 270, 360. De novo, ó, cosseno de 135π. Quem está acompanhando o π é um número ímpar, não é? Então, você troca isso aqui tudinho por 180. Então, vamos lá. Cosseno de 135π, troca isso aqui tudo por 180. Vai ser o mesmo cosseno de 180. E quanto é o cosseno de 180? Menos 1. Então, não esqueça. π acompanhado de um número par, troca todo mundo por 0 grau. π acompanhado de número ímpar, troca todo mundo por 180. Essas dicas são valiosas. E quando você tiver, em vez de um número par, um número ímpar, tiver uma fração, e essa fração aqui resultar num arco que deu mais de uma volta no ciclo, aí você vai usar aquela regrinha que eu já mostrei para vocês em vídeo anterior. Lembrando que essa regrinha também foi uma regra que eu criei. Qual é a regra, pessoal? Ó, você tem agora, não é um número par, um número ímpar, você tem uma fração, tá vendo? Uma fração acompanhando o π. É diferente, não posso mais usar aquela regra. Nesse caso, a gente vai simplificar isso aqui, reduzir isso daqui para o primeiro quadrante, tá bom? O que é que eu faço? Pego o denominador e multiplico por um número par, sempre por um número par, não esqueça. Esse número par vai ser um número que, ao multiplicar pelo denominador, eu encontro o mais próximo do numerador aqui em cima. Ou seja, eu quero encontrar o número mais próximo de 9. Então, eu vou pegar o 2, que é o denominador, multiplicar pelo número par, para encontrar o mais perto de 9. Então, esse número é o 4. 2 vezes 4 é 8. 8. Então, qual é o próximo passo? Pegar o numerador que está aqui e subtrair do número que você encontrou. Então, eu tenho 9, 9 menos 8, 1. O que é que eu faço agora? Eu pego esse número que eu encontrei, que no caso é 1, junto com o π e com o denominador, junto com o π sobre 2. Então, o cosseno de 9π sobre 2, pessoal, é o mesmo cosseno de π sobre 2. O π sobre 2, pessoal, vale quanto? É 90 graus. Então, existem alguns arcos em radiano que é bom você saber. Mas, se você não lembra, é só você substituir o π por 180. Ó, 180 dividido por 2 dá 90. Então, o cosseno de 9π sobre 2 é o mesmo cosseno de 90, cujo resultado é quanto? Zero. A gente falou de seno e cosseno e eu não falei de tangente. Pessoal, a tangente, as regras são exatamente as mesmas que nós estudamos. Tem alguns pequenos detalhes que a gente vai mostrar, mas na prática é o mesmo, tá bom? Lembrando que lá no estudo do triângulo retângulo, a tangente é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Também a gente pode usar a regra da tangente sendo seno dividido por cosseno, tá bom? Então não esqueça disso. Pessoal, o sinal da tangente, a gente vai usar aquela mesma dica que eu deixei para vocês, né? Positivo é o setáculo, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Positivo é o setáculo, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aprenda isso. Então, a tangente, que é o que me interessa agora, vai ser positiva para o primeiro e terceiro quadrante, ou seja, um arco do terceiro quadrante é positivo, e ela é negativa do segundo e quarto quadrante, tá bom? Um arco do segundo quadrante é negativo e do quarto quadrante também. Perceba que tanto o seno como o cosseno como a tangente no primeiro quadrante é sempre positivo. Pessoal, uma dica importante, ó, a tangente
lembre-se que eu falei para vocês, ó, no eixo X eu tenho cosseno, no eixo Y eu tenho seno, só que a tangente, ela é aqui, ó, ela é uma reta tangente ao ciclo do seu início. O princípio é sempre esse, então você faz uma reta tangente aqui, ó. Uma dica importante para você lembrar é que qualquer ângulo que você quiser encontrar aqui a sua tangente, você tem que passar pelo centro, é uma dica importante, ó. Por exemplo, se eu tiver um arco bem aqui assim, eu passo pelo centro, a minha tangente vai ser isso aqui, vai ser um número negativo. Aqui o zero para cima é positivo, para baixo é negativo. Por exemplo, um arco aqui do terceiro quadrante, a tangente dele eu passo pelo centro e vou encontrar ela lá em cima. Eu vou encontrar uma tangente negativa, tá bom? Então, nesse caso, tem um detalhe importante, ó. Quanto é a tangente de zero? O zero é aqui, ó. Aqui é a origem, aqui é uma reta numérica, pessoal. Aqui é zero, que é positiva, aqui é negativa. Então, a tangente de zero é zero, tá bom? 180 graus, ó. Lembra que eu disse que tem que passar pelo zero? Então, vai encontrar quanto? Aqui. Então, a tangente de 180 também é zero. Só que aqui tem um detalhe importante, pessoal. Ó, quanto é a tangente de 90? Lembra do que eu disse para vocês que tem que passar pelo centro? Então está aqui o 90. Passando pelo centro, ele vai passar direto. Ó. Significa que eu não consigo encontrar a tangente. Ó. A tangente está aqui. Se eu pegar o 90 e passar pelo centro, ó, eu vou lá para baixo e não consigo encontrar. Elas são paralelas. Retas paralelas não tem ponto em comum. Significa que não existe, pessoal, a tangente de 90, tá bom? Não existe tangente de 90. Mesmo raciocínio é o 270. Ó. 270 tem que passar pelo centro, tá vendo? Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Eu pego e passo pelo centro ó, e vou lá para cima, tá vendo? Eu não consigo encontrar essa reta aqui, ó, porque eu vou passar para cima paralelamente a ela. Então, não tem ponto em comum. Então, não temos também tangente de 270. Certo? Então, vamos lá. Como é que encontra tangente daqueles ângulos que são do segundo, terceiro e quarto quadrante? A mesma regrinha que eu mostrei agora há pouco, eu vou explicar de novo. Como é que encontra tangente de 150? Vamos lá, pessoal. Ó, primeiro detalhe, você tem que descobrir em que quadrante está o arco que você está trabalhando. 150 está em que quadrante? No segundo quadrante. É entre o 90 e o 180. Pronto. Quando você descobre qual é o quadrante, você vai se preocupar com o sinal. A tangente no segundo quadrante é positiva ou negativa? É negativa. Lembre-se do setáculo, tá bom? Negativa. Pronto. Então, eu já sei que vai ser negativo. Está aqui. Agora, qual é o próximo passo? É fazer a redução desse ângulo que está no segundo quadrante para o primeiro. E qual é a regra? Se for do segundo quadrante, eu pego 180 e diminuo do arco dado. Então, 180 menos 150 vai dar quanto? 30. Então, a tangente de 150 vai ser menos a tangente de 30. E qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Outro exemplo. Quanto é a tangente de 225? O raciocínio, pessoal, é o mesmo. 225 está em que quadrante? Terceiro. Então, a primeira providência é você encontrar o quadrante, terceiro quadrante. A tangente no terceiro quadrante, aí você vai se preocupar com o sinal. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. Então, ok, positiva. Qual é a próxima etapa? Reduzir do terceiro quadrante para o primeiro. Qual é a regra? Do terceiro quadrante para o primeiro, eu pego o arco dado e diminuo de 180. Então, vai ficar 225 menos 180 é 45. Tangente de 45 é quanto? 1. Finalmente, tangente de 300. Mesmo raciocínio. Que quadrante está o 300? No quarto. Se é no quarto quadrante, você vai se preocupar com o sinal. Qual é o sinal da tangente do quarto quadrante? Negativo. Sendo negativo, qual é a próxima etapa? Você reduz do quarto quadrante para o primeiro. Só que lembre-se, no quarto quadrante, a gente já se aproxima do 360, a gente usa o 360. Então, vai ser 360 menos o arco dado. 360 menos 300 vai dar quanto? 60. Então, a tangente de 300 vai ser a mesma tangente de 60, que é menos raiz de 3, tá bom? Pessoal, esse vídeo tem muita informação, como vocês viram. Então, eu aconselho você assistir esse vídeo mais de uma vez, os dois vídeos, aliás, ler o material de apoio e tentar fazer as questões. A resolução dos exercícios, pessoal, é fundamental. Primeiro, para você ganhar nota. Segundo, para ganhar presença. E terceiro, para você aprender, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu tenho o maior prazer em ajudar. Valeu, pessoal. Um abraço. Fique na paz de Deus.